Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, né? Agora nós vamos começar um outro estudo maravilhoso, que é a análise com mandalas, né? Análise com mandalas, que também é um teste projetivo, e a gente tem aqui para abrilhantar o nosso estudo a Bárbara, né? Que deixou o bebezinho lá dormindo com o marido para estar aqui apresentando, né? Temos aqui o Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo, Laís, Janaína, que vai estar apresentando, e o Marcos, né, que ajudou a fazer esse trabalho, mas ele não pôde estar presente no momento. Mas com certeza vai assistir o trabalho de vocês, tá? Então, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Prazer a todos. E nós estamos aqui tratando de um tema que é muito legal, muito interessante. E foi bem como se diz, né? A sincronicidade aí que o grupo anterior foi o desenho, a interpretação de desenho, foi justamente a interpretação de desenho que me trouxe até a psicanálise, até o Instituto Âmago. Então, para mim foi um presente rever todo esse estudo da interpretação de desenho, que foi aonde realmente os caminhos se puseram. Tem um vídeo curtinho, de aproximadamente uns 2 minutos e 25, que é um resumo sobre o nosso tema mandala. Depois eu vou colocar no grupo, porque justamente para a gente não saber como que ia ficar a internet, às vezes oscila, às vezes trava, mas eu mando no grupo. Esse vídeo, ele trata da mandala no seu resumo teórico, na verdade. Então, a mandala em si, ela tem um significado, o próprio nome, né? Ela vem do sânscrito, aí a gente fala assim, parece que é chique, né? Mas vai estudar para a gente correr atrás disso aí. Mas ela significa exatamente círculo. E se nós fizermos a análise da palavra, vem exatamente de manda, a parte... Vou até pegar aqui minha colinha. Com essência e lá, conteúdo. Então, muito conhecido aí como círculo mágico, né? As mandalas, assim como uma técnica da psicanálise, ela vem muito parecido com a interpretação de desenho, que ela é a expressão mesmo daquilo que a gente está colocando no papel, e mesmo a gente que está estudando a psicanálise, a gente pensa que a gente tem um certo controle a respeito disso. Que a gente fala, agora eu já sei o que significam as cores, agora eu já sei o que significam as formas, agora eu já sei que lado do desenho que está o quê, mas no fundo é tudo balela, porque hora ou outra a gente acaba se pegando exatamente naquilo que o nosso inconsciente coloca para fora de um jeito inesperado, e num desenho a gente se surpreende, mesmo nós estudando a psicanálise, mesmo quem já está na área da psicologia, eu sou da área da educação, a gente se pega ainda nos surpreendendo com aquilo que o nosso inconsciente coloca para fora. E a mandala é mais um trabalho que evoca esse inconsciente, né, que traz para fora tudo que está ali sendo trabalhado de uma forma tão silenciosa. Eu prefiro dizer silenciosa, mas comumente a gente está colocando para fora parte desse inconsciente, né? A forma da gente reagir, às vezes até o que a gente não entende, por que a gente acaba se deparando com situações muito repetidas na vida, pessoas que a gente encontra que têm característica com outras, às vezes até de um outro local de trabalho que a gente passou, a gente fica, não é possível, topei de novo com uma pessoa parecida, desse temperamento. Então, a psicanálise é realmente o desvendar desse olhar. As mandalas, elas têm alguns princípios um pouquinho diferente da interpretação de desenho, porque normalmente elas têm esse símbolo circular mesmo. Elas normalmente são expressas de forma bem geométrica nessa, né? Eu ia até pedir para o Lúcio, mas eu acho que nem tem como. Pode ser que nem dê certo, né, Lúcio? Para a gente colocar uma pontinha do vídeo só onde tem um desenho, mas eu acho que corre o risco da gente não ter não conseguir fazer a visualização, não é? Experimenta, coloca aí. Então, aqui um exemplo de uma mandala, e a ideia é justamente essa, é um círculo mágico, uma essência, um conteúdo.
Que conteúdo, que essência é essa? Do nosso self, né? O que está ali escondido dentro da gente? Eu sempre me reporto a gente, porque embora nos formando psicanalistas, nós também somos pacientes da vida, né? Então a gente está sempre fazendo parte disso aí. E aí a gente tem, eu achei fantástico essa tatuagem expressa nesse desenho, porque eu achei que tem muito a ver com isso. Se é uma manifestação, uma representação do nosso self, as tatuagens, elas nada mais são do que as expressões dos desenhos, né? Ela também precisa ser analisada, às vezes até nos locais onde a gente coloca. E essa mandala desse desenho expresso aí nas costas dela, dessa modelo, e da forma como ela foi desenhada, eu acho bem simbólico. Cabe realmente uma boa interpretação aí, mesmo sendo uma mandala em preto, né? Numa tinta escura, a gente sabe que ela, mesmo assim, ela traz algumas interpretações. Mesmo sendo um desenho, às vezes a gente fala, mas ela escolheu esse desenho da internet, mas por ela ter colocado nas costas e nos dizer o que para ela significa esse desenho, já é uma interpretação. Lembrando que eu estou colocando aqui para vocês essa introdução do nosso trabalho, mas ele está aberto sempre que os colegas aí, Bárbara, Laís, podem contribuir, mas a gente ainda vai nos dividir. Aqui eu trouxe esse desenho como uma expressão de mandalas que a gente encontra por aí nas feiras, na rua, mas muitas vezes, quando nós as escolhemos, às vezes num quiosque, a gente aponta, não fomos nós que desenhamos, mas ela tem uma expressão, às vezes pela cor, às vezes pelos símbolos. Quando a gente começou a estudar os vídeos com o curso, né, no módulo da mandala, a primeira aula da nossa professora foi escolher uma mandala, e ela representa. Então, aqui eu acho que representa bem o que a gente vê por aí pela rua. As mandalas em si, elas são centros de energia. A ideia é que elas façam realmente, elas equilibram e harmonizam a nossa psique. A ideia é que se nós estamos passando ou estamos atendendo pessoas que estão passando por muitos problemas, a ideia é que a mandala reflita exatamente todo esse emaranhado, vamos dizer assim, reflita. Muitas vezes a gente pensa assim, mas vai refletir só o que é ruim, vai refletir só o que é negativo? Não, na verdade, foi como a Bárbara colocou, ela é uma expressão do todo. Ela vai refletir aquilo que está nos angustiando, mas ela também vai fazer uma ligação com aquilo que pode nos tranquilizar. É exatamente nessa simbologia dos desenhos, da mandala e de todas as técnicas psicanalíticas que a gente consegue entender o nosso estado mental, que a gente consegue entender. É aquela bela resposta quando a gente fala assim, nossa, eu vivo super bem com meu pai, eu amo meu pai, eu adoro meu pai, e na hora que a gente faz um desenho, sai exatamente a expressão daquilo que está ali no nosso self, e a gente não conseguiu perceber o que realmente nos incomoda. E às vezes a gente está refletindo esse pai que a gente tanto ama, e olha aí, só de eu dar um exemplo só de pai, a gente já leva para um lado psicanalítico também, que eu poderia ter dado exemplo como mãe, por exemplo, né? Mas a ideia é que esses desenhos, assim como a interpretação de desenho que as colegas fizeram, reflita parte do que está aqui no nosso estado mental. Muitas vezes a gente fala, um desenho desse, como eu coloquei aqui da mandala, mas até eu fazer um desenho desse, até eu construir cada simetria dessa, calma. Na verdade, a ideia é o todo. A Bárbara vai passar depois a parte em que ela fez a interpretação de uma mandala, e vocês vão ver que é muito mais simples. Aqui a gente trouxe modelos tirados da internet, mas é muito mais simples. Um desenho de uma mandala, muitas vezes, ela tem até menos formas, menos cores, mas uma expressão tão significativa quanto. Então, o que é a mandala em si, ainda na construção da teoria? É um símbolo de integração, é um símbolo de harmonia. Como é? Desde os períodos muito remotos, que já se tinha esse desenho da mandala, essa concentração para meditação.
Aí eu lembrei muito de uma situação que a gente passa, que é comum, pelo menos comigo, quando eu estou numa reunião, e essa reunião está muito tensa, e às vezes a gente não quer cruzar o braço para expressar que a gente não está muito se sentindo à vontade naquela reunião, eu tenho mania de começar a desenhar. E várias vezes naqueles desenhos, naquele papel que está na minha frente enquanto a reunião acontece, invariavelmente são desenhos circulares, são formas, são florzinhas, alguma coisa nesse sentido, que quando a gente para, ou acaba a reunião, que a gente vai olhar o que a gente for rabiscando ali naquele papel, não foi só um rabisco. Foi exatamente, às vezes, um meio de, naquele momento, eu me concentrar para aquela reunião, porque às vezes aquele momento está tão tenso, e você começa a fazer um desenho aqui, um da pontinha da folha, vai desenhando na pontinha da folha. Eu tinha um amigo que ele é muito ligado às artes, e ele ia desenhando na mão. Ele começava a fazer as mandalas na mão. Ele não sabia que ele estava desenhando mandalas, mas hoje, estudando a psicanálise, eu tive a oportunidade de ligar para ele e disse: amigo, quando você fizer participar de uma outra reunião, me manda a foto que você desenhou na sua mão. Porque era uma forma dele concentrar na reunião, com menos estresse, ouvindo com mais atenção, e ele ia desenhando ali na pontinha, né? No caso da mão, mas eu no papel, esse estado que a gente às vezes precisa estar. E, logicamente, que esse símbolo aí que veio, né, que eu coloquei aí junto, eu acho que essa imagem foi muito simbólica nesse sentido de trazer a terra aí embaixo, como um grande círculo que nós fazemos parte. Esse símbolo trazendo a religião, mas não como um único símbolo religioso, mas em termos de simbologia, como é tratado a mandala, como as técnicas psicanalísticas dentro das suas simbologias. E ali ao fundo, a gente tem um universo que também está numa forma simbólica, né? De forma circular. Eu interpretei como se fosse uma forma circular. Então, para a escolha dessas imagens que eu coloquei nesse vídeo, elas sempre me tocaram de alguma forma, e é isso que eu estou tentando trazer aqui para a gente, ao colocar para vocês a nossa expressão da mandala. Mais do que uma expressão artística, utilizando a mandala em um set terapêutico, o psicanalista, ele vai levar em consideração tudo o que é colocado ali. Essa parte ela vai ficar bem legal quando vocês observarem a análise que a Bárbara fez. Então, assim como a interpretação de desenho, assim como a caixa de areia, assim como todas as outras técnicas que nós utilizamos na psicanálise, tudo é muito importante. Sempre levando para o que a gente acabou de conversar aqui no final do grupo da colega. Calma, tudo é muito importante, mas não quer dizer que tudo tenha um contexto levado, às vezes, até para um lado negativo. Muitas vezes eu percebi e eu verifiquei naquele desenho símbolos que, às vezes, um outro terapeuta, uma outra colega que está analisando, para ela não foi simbólico, não chamou a atenção. Mas, normalmente, vale a pena a gente... É como você, quando está escrevendo um texto, a gente para um pouquinho, vai fazer uma outra coisa em volta e relê aquele texto, e a gente acaba até encontrando uma frase melhor, reescrevendo melhor. Eu acho que a interpretação de desenho, a interpretação de mandala e tantas outras técnicas da psicanálise, ela exige do terapeuta essa reflexão um pouco mais tranquila do que eu quero perceber e do que eu estou percebendo. E aí a gente vem para a Anísia da Silveira, que foi a precursora do pensamento junguiano no Brasil, e assim como nós, professores, e ainda mais professores de educação infantil, anos iniciais, que percebem nos seus alunos os desenhos, e as crianças pequenas, na idade ainda da garapuja, vão para os desenhos circulares, a Anísia da Silveira identificou nos desenhos dos pacientes que ela atendia esses movimentos circulares. Assim como Jung identificou nos desenhos dos pacientes dele esses movimentos circulares. Então, é só o círculo que é a imagem da mandala? Não. Mas a maioria das vezes os desenhos são em formas circulares. Então, a Anísia trouxe, aqui no fundo, essa é uma página da internet,
E aqui no fundo eu achei muito interessante, porque é um exemplo de um desenho, por exemplo, de uma mandala, de um desenho livre, né? Que não necessariamente está dentro de uma coisa muito circunscrita, mas não deixa de fazer uma expressão de uma mandala. E nós temos que, segundo estudos psicanalíticos, a mandala nos reequilibra, nos ajuda, que foi o exemplo que eu dei quando a gente está lá na reunião desenhando no cantinho do papel, né? Nos ajuda a reequilibrar. Ao criar uma mandala, o ser humano é capaz de se comunicar com o mundo interno em associação ao externo e projetar uma manifestação única e pessoal. E aí eu achei que essa imagem também ela é muito legal, porque o violão, normalmente, para quem tem um violão, é um objeto de muito carinho. Tem gente que cuida de um violão assim como a gente, né? É uma coisa assim, muito simbólica mesmo para a pessoa. Quem toca o violão, e eu achei fantástico as expressões de mandala que tem nesse desenho, que não é só essas que estão em preto, mas a própria flor aí no meio, e todo um desenho voltado mesmo à escolha das cores. Então, a gente sabe que tudo tem a ver com essa expressão do self, né? Se a gente for parar para conversar com a pessoa, assim como as tatuagens, ela conta uma história imensa da vida dela e outras tantas que ela nem sabia que, ao fazer essa expressão desse desenho, ela manifestou aí ao ornamentar esse violão. E aqui eu achei lindo, porque quem é de escola de educação infantil gosta desse miúdo, e esses botões, eles nada mais são do que outros exemplos maravilhosos de mandalas. São pequenas mandalinhas que às vezes a gente carrega na bolsa, e nem na roupa, e nem sabe que a gente está carregando pequenas mandalas, exatamente pelo exemplo que eu dei, que às vezes não fomos nós que desenhamos, mas nos identificamos de alguma forma. E mesmo com essa identificação, quando a gente pergunta para um paciente, ou mesmo quando a gente não está no set terapêutico, mas pergunta para alguém que a gente está conversando, o que você escolheu? O que essa cor significa para você? Ah, você gostou? Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela escolheu justamente por causa do botão. Eu tenho um ótimo exemplo aqui em casa. A minha mãe, ela muitas vezes escolhe a roupa pelo botão. E é interessante que quando a gente vai atrás saber as características, o porquê, a gente descobre parte do self aí também. E na terapia com mandalas, não há uma única forma de criá-las, sendo desenhos, pinturas, colagens, comum do processo. O mais importante não é a técnica ou a qualidade estética, mas a manifestação dos sentimentos e das emoções, os pensamentos e representações que envolvem a imagem apresentada. E aí a gente tem aqui outro exemplo de mandala que sai da forma circular, mas não deixa de ter uma certa forma circular. O coração aí ao fundo dessa imagem também é um tipo de mandala. E mesmo o preto no fundo, essa cor, ela tem uma simbologia para essa mandala. A pessoa que a desenhou provavelmente pode ter escolhido por uma estética artística, mas quando a gente faz o desenho no set terapêutico, e às vezes o nosso analisando, ele escolhe essa cor ou esse fundo, assim como a colega interpretou lá no desenho, ela fala para a gente, né? Tem muito o que falar para a gente, e a Bárbara também vai mostrar isso para a gente na interpretação da mandala. De forma livre e espontânea, as mandalas assumem a melhor imagem do que profundamente precisamos explorar em nós mesmos. Essa frase me chamou a atenção também por um motivo. Muitas vezes, nós, mesmo estudantes de psicanálise, a gente tem que lembrar que o estudo da psicanálise, pelo menos para mim, ela é uma abertura de cabeça total. Estudar psicanálise é você se abrir, você se abre para si mesmo, você se abre para a vida, você se abre para o outro. O estudo da psicanálise, em todas as suas técnicas, ela faz com que a gente nos perceba, e eu não vou dizer para vocês que nesses 2 anos de curso, o quanto eu já me reconstituí, me ressignifiquei e reaprendi muitas vezes, lembrando dessas expressões que a gente vai deixando aí pelo caminho. Então, quando eu coloquei aqui, profundamente precisamos explorar em nós mesmos, é porque às vezes a gente não está aberto o suficiente para
perceber determinadas escolhas que a gente faz. Do mesmo jeito que a gente tem que perceber isso quando a gente está atendendo alguém ou quando a gente está num ambiente em que a gente está fazendo uma análise, às vezes a gente fala alguma coisa e o analisando, a pessoa que está conosco, ela não está aberta ainda para interpretar daquele jeito. Então, cabe esse joguinho de cintura, cabe esse amadurecimento da gente em perceber que muitas vezes não foi expressado daquela forma, mas há um tempo para tudo. E essas técnicas, elas são muito bacanas porque elas é o próprio analisando quem as faz, que desenha, que fabrica. E quando a gente começa a conversar com o analisando sobre as cores que ele escolheu, a forma que ele escolheu, o momento de vida pelo qual ele está passando, essa abertura, esse desabrochar, ele acontece de uma forma tão fantástica que a gente fica até... Eu fico vislumbrada, eu me vislumbro muito quando a gente percebe que a gente consegue destravar muito de nós mesmos nessas perspectivas. E aí, terminando, não é necessariamente uma mandala, terminando a introdução, não é necessariamente uma mandala, mas esse jogo de mãos de forma circular representa um pouco do nosso curso hoje, que eu acho que, independente de virtual ou presencial, nós fazemos parte de uma grande mandala, né? Que é esse circular aí de conexões entre nós todos. Esse grupo que nós estamos fazendo parte, o grupo B, eu particularmente não conheço nenhum dos meus colegas presencialmente, mas há uma conexão muito legal e eu senti nessa imagem circular como se fosse uma expressão dessa mandala aí, desse nosso grupo. Então, isso que eu mostrei para vocês agora é uma apresentação em vídeo de 2 minutos e 25, e depois eu disparo ele no grupo. Agora eu vou passar a palavra para que o Eduardo possa complementar, a Bárbara, a Laís, possam aprofundar um pouco mais nessa... Como você diz, eu joguei um pozinho, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Obrigada, gente. Bom, então, gente, boa noite. Eu sou Eduardo, faço parte desse grupo B aqui também. Sem spoilers. Pronto. E aí, né, a gente está falando desse tema das mandalas, aproveitando aqui a introdução que a Jana já fez aqui para a gente, né? Aí eu trouxe esse desenho aqui na direita, que eu achei uma linda mandala, bem, né, com características bem orientais, assim, né? E a proposta aqui agora, depois dessa introdução feita, é que a gente possa explorar um pouquinho mais, assim, falando, né? Inclusive, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de mandalas, né? Principalmente do trabalho que a Nise da Silveira fez. Vou comentar também, trazer algumas passagens do próprio Jung no trabalho dele, né? Como que ele se refere a esse assunto. E depois a gente passa, então, para o vídeo da Bárbara fazendo um exemplo prático, que ficou bem bacana também, logo vocês vão ver. Então, é isso. Primeiramente, a gente tem, né, o que a Jana já, inclusive, já comentou, que mandala, né, ou mandala, é uma palavra que vem do sânscrito, uma língua muito antiga, lá da região da Índia, né, e que uma tradução mais literal, assim, ao pé da letra para o nosso português, né, seria exatamente essa ideia do círculo, né? Decompondo essa palavra, então, né, etimologicamente, manda seria algo aproximado, né, de essência, e esse lá, conteúdo, né? Então, acho que isso aí já começa a trazer para a gente um pouco a ideia do que a gente está querendo se aproximar desse assunto, né, e da importância dele para a compreensão desse processo de entendimento da psique e como que isso vai se encaixar também posteriormente no trabalho do próprio Jung, né? Então, a gente tem também, né, essa ideia que pode ser compreendida como um círculo ou a esfera da consciência que contém a essência. Né, então, fazendo essa ponte com a perspectiva junguiana, a gente tem justamente essa ideia aqui, né, de ser um círculo mágico, um símbolo do centro, da meta e de si mesmo, enquanto totalidade psíquica,
de centralização da personalidade e produção de um centro novo nela. A gente também tem, então, uma representação visual, né, desse que seria o processo psíquico de individuação, que é um dos pontos chaves, né, do desenvolvimento psíquico, né, nessa nossa visão junguiana que a gente está abordando aqui hoje. Né? Então, a mandala, enquanto representação, ela estaria justamente representando essa ideia do self, né, do si mesmo. E ela é um dos meios pelo qual a humanidade, né, algumas culturas já buscaram se aproximar desse sentimento que é o sentimento do sagrado, né, de algo que traz para a gente essa experiência, né, de uma arrebatação, de uma ideia de se aproximar com algo que é muito luminoso, né, que nos falta palavra para expressar. Né? Esse é, inclusive, um dos porquês, né, que a gente fala muito de símbolo, né, quando a gente está falando da psicologia junguiana. Porque quando a gente está tentando alcançar fenômenos que escapam, né, a linguagem ordinária, né, que a consciência é capaz de compreender, né, nesse nível de compreensão. Então, falando um pouco da forma, né, básica assim, da mandala, o que a gente tem em primeiro aspecto seria exatamente essa ideia circular, né? O círculo, né? Então, ele é uma das primeiras, né, e formas mais antigas que a gente tem que representam, entre outras coisas, a ideia do infinito, né? Porque é uma forma que não possui nem começo e nem fim, né? Ela não tem quinas, ela é completa assim em si mesma, nesse sentido. E por isso, então, ela vai se aproximando dessa ideia, né, de ordem, de integração, de contenção, de infinito, né? Mais uma vez, e essa coisa, né? A gente tem também essa imagem antiquíssima, que é o próprio Ouroboros, né? A serpente que engole a própria cauda, representando esse ciclo, né? Esse ciclo fechado, essa contenção, esse potencial, essa coisa que é uma emanação, né? Então, enquanto função da mandala, né, da função, né, no sentido de que a gente pode compreender e relacionar isso com o processo psíquico, a gente tem, em primeiro lugar, a ideia de que né, assim como também se relaciona muito com o grupo anterior que estava falando, né, dos desenhos, é uma expressão, então é uma chance, é uma forma que as emoções têm, né, de serem evidenciadas, de serem expressas. Né, em outros quesitos também a gente tem essa ideia de que ela apareceria em momentos, né, que estão indicando para a gente uma tentativa de conservar uma ordem psíquica, se ela já existe, ou de reestabelecer se ela desaparece. Né? E é a partir daí que eu vou trazer o trabalho da Nise da Silveira, com base principalmente nesse livro aqui, que se chama Imagens do Inconsciente. É um livro que ela escreveu com base na experiência que ela teve no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, quando ela assume, né, uma parte da ala psiquiátrica, e ela se propõe a questionar os métodos, né, da época, ela se propõe a questionar de maneira muito interessante, né, qual que era a visão, né, da psiquiatria, quais eram as ferramentas que se tinham e qual era a visão de humano ali mesmo, né, que se tinha com aquelas pessoas que estavam ali internadas, né, sem muitas perspectivas de melhora, sem perspectivas de tratamento, até sendo, né, ela faz várias comparações nesse livro de possibilidades, né, enquanto que outras culturas lidam com esse fenômeno de forma diferente, e que dentro do hospital psiquiátrico, principalmente na época, se tinha o tratamento de eletrochoque, de, né, remédios que vinham mais com essa função de dopar e conter, né? E a partir disso, desse entendimento, ela traz para esse hospital a ideia que ela vai desenvolver como sendo uma terapia ocupacional mesmo, né? Ela busca dar livre expressão para os pacientes que ela estava cuidando ali,
e permitir que eles pudessem expressar, então, de maneira nada diretiva, não tinha nenhuma sugestão, nem nada do tipo, ela entregava o material, uma tela, tinta, e deixava com que eles produzissem, né, livremente o que quisessem, né? E é a partir daí que ela, então, estrutura todo esse conhecimento que ela coloca. No livro ela faz várias pontes, né, com os estudos do próprio Jung, com estudos de pessoas que foram referência para o próprio Jung também. E é, inclusive, através do trabalho que ela fez nessa época, ela pega e manda uma correspondência para o Jung com fotos, né, dos quadros. O Jung, então, fica muito interessado, né, nas obras que ela manda e convida ela para ir lá para Zurique para apresentar um congresso né, de psicologia analítica. E ela, então, viaja para lá, leva várias obras e ocupa um espaço muito grande assim nessa apresentação, né? E inclusive que o próprio Jung também na abertura vai, comenta e apresenta. Assim. Bom, então, dito isso, eu trouxe agora uma citação aqui do próprio livro, que ela diz o seguinte: a mandala não é unicamente expressão de forças ordenadoras mobilizadas quando a psique está em perigo de dissociar-se. Surge também marcando as etapas evolutivas do processo de individuação. Mas, se o simbolismo da mandala for aprofundado e se forem pesquisados seus paralelos na filosofia antiga e na história das religiões, verificar-se-á que a mandala representa Deus, a unidade do cosmos subjacente à multiplicidade das coisas apreensíveis pelos sentidos. Então, aqui é mais uma vez o que a gente consegue relacionar com a ideia do si mesmo, né, para o Jung, né? O que essa coisa, né, essa ideia do self, o si mesmo, para o Jung, ele está diretamente relacionado com a fonte, né, da vida psíquica como um todo, né? E as suas manifestações, então, também estariam fazendo parte, né, disso que a gente compreende como self. Então, ele é um conceito que ele é muito abrangente, né? Ele fala de uma experiência que é também misteriosa, né? Então, por isso mesmo, é uma expressão, é um termo que se aproxima muito do que em religiões ao longo da história foi entendido como Deus, né? Como esse centro, essa unidade, de qual tudo emana, né? E é a partir daí que a gente começa a fazer a relação com a elaboração daquilo que a gente visualiza, né? Por exemplo, como a gente fala do círculo ali nessa função mandálica, uma dos pontos centrais é justamente esse centro imanente, né? Que contém, que desenvolve-se, né? Que seria a fonte do qual as outras coisas emanam, né? Todas as outras possibilidades emanam. Então, é aí que a gente conserva esse espaço desse conceito, né? Do si mesmo. Aí, agora eu trouxe alguns exemplos, né? De mandalas. Então, lembrando que a gente está falando de produções de pacientes de um hospital psiquiátrico, né? Alguns em estado de maior sofrimento psíquico, outros menor, né? Assim vai, de organização em organização. E que eles não tinham nenhum tipo de direcionamento para essas pinturas, né? Eles era fornecido material e eles expressavam como queriam. Então aqui nessa primeira obra a gente vê, né, o princípio, né, do centro, esse ponto central, a irradiação em forma de raios, mas a gente tem aqui uma estrutura muito conturbada, né, bagunçada, os limites são confusos. Entretanto, a gente tem essa ideia do centro aparecendo, a gente tem a ideia da quaternidade sendo manifestada, né? Mas aqui é interessante a gente pensar novamente que a gente está falando de pacientes, né, considerados esquizofrênicos, né? Estão vivendo essa cisão do ego, né, com a personalidade muito fragilizada. Então, é uma expressão muito crua do inconsciente, né? Mas que, entretanto, a gente já consegue perceber esses princípios que são aqueles que vão fundamentar a ideia, né, da importância da mandala, né, e suas significações no trabalho do Jung.
Aqui a gente tem a pintura de um outro paciente, a gente já vê uma estrutura muito mais organizada, né? A gente tem um centro definido, a gente tem um contorno definido, mas a gente tem também uma expressão clara de muito movimento, né? As formas aqui são arredondadas, elas têm pontas, tem várias figuras aqui, então a gente ainda tem essa organização, parece algo muito pouco pessoal, né? Uma expressão assim bem crua, assim como a imagem anterior. Aqui a gente tem uma imagem que é mais, né, primária ainda. A gente tem os elementos, né, da quaternidade, a cruz e do círculo de maneira bem crua, bem pessoal, mas enquanto sendo manifestados, né? Mais uma vez, eu acho que é legal a gente sempre pensar nessa ponte, né, da pessoa que muitas vezes estava lá no processo de sofrimento psíquico muito grande, uma dificuldade, né, um ego em muita dificuldade para se manter, se reconhecer enquanto uma estrutura, né, determinada, assim, e mesmo assim essas formas bem primárias aparecem, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que remete mais a essa ideia, parece uma flor, a gente tem um centro definido, mas que, entretanto, também ele está nessa dinâmica aqui numa estrela de 5 pontos, que para o Jung era um apontamento de algo que, né, que está se desenvolvendo, mas que a qual faltaria um pouco essa harmonia, né, da forma quaternária que ele pegava como sendo uma das principais, né, manifestações. Aqui a gente tem esse contorno também, né, borrado, esse caráter mais monocromático, a repetição, né, de figuras, claramente vão, né, emanando de um centro para fora, que essa ideia de movimento é muito presente, né? Aqui a gente já tem uma outra pintura que é impressionante, né? Assim, acho que a gente poderia encontrar um quadro assim em algum museu, com certeza, né? E aqui a gente tem essa ideia justamente dessa uma grande simetria, essa ideia de movimentos também, o centro, né, está aqui contra unidade conservadora e emanadora, né? A gente tem, entretanto, essas pontas, né, esses quesitos pontiagudos, essa estrutura, um jogo claro, né, entre luz e sombra, essa dinâmica. Entretanto, a gente continua aqui falando de uma manifestação que é bem pouco pessoal, né? São formas abstratas nesse sentido, né? De haver muita pouca pessoalidade no desenho como isso. Aqui a gente tem outro exemplo, e eu trouxe a fala da própria Nise, né? Da análise dela sobre essa pintura. Ela diz o seguinte: a procura de um ponto central nas tentativas instintivas de reconstrução da personalidade cindida faz-se de maneiras variadas. Algumas vezes, a busca do centro é um complicado percurso labiríntico ou um caminho em forma de espiral. Então, é bem isso que a gente vê aqui, né? Uma pintura que tem dois centros, né? Dois centros, tem esse caminho espiralado, né, desse movimento que chama para esse centro, entretanto também se divide, mas que está conectado, né? Um desenho está conectado ao outro. Então, e essa ideia muito clara de movimento, de centralidade, né, e né, de expressão viva, né? Aqui a gente tem essa outra mandala e a Nise faz o seguinte comentário. Algumas vezes, a estrutura da mandala torna-se complexa pela introdução de elementos significativos que refletem etapas do processo de renovação da personalidade. Um exemplo é a mandala pintada por uma mulher que apresenta notáveis melhoras clínicas. A flor vermelha indica que afetos intensos tendem a organizar-se em torno de um centro, mas a perigosa serpente de duas cabeças ronda na periferia, ainda não incorporada ao círculo. Né? Então, aqui a gente tem essa dimensão. Né? Ela falou já era uma paciente aqui que já apresentava melhoras clínicas, né? Já apresentava esse movimento manifestado ali, né? De reintegração ali dessa personalidade, desse ego. E a gente tem já uma mandala um pouco mais estruturada, né? A gente tem essa ideia dessa flor,
um centro imanente, as irradiações a partir desse centro. A gente tem uma limitação aqui, né, um contorno desse conteúdo. Entretanto, ela aponta também essa serpente, né, enquanto esse animal, né, que rasteja, que é subterrâneo, né, que está rondando ali nesse movimento, parece que ela está quase que fundindo ou separando-se, né? Então, que essa presença ali, né, dessas forças, desse inconsciente mais coletivo, né, ainda estão ali rondando, né, esse ego nessa tentativa de se estabelecer, de se consolidar, de se proteger, de se conservar. Bom, depois disso, eu queria trazer um pouco referências do próprio Jung. Esse trecho é um trecho do livro de Psicologia e Alquimia, que ele diz o seguinte: a maioria das mandalas tem a forma de uma flor, de uma cruz ou roda, tendendo nitidamente para o quaternio, o que lembra o número básico, a tétractis pitagórica. Encontrei também desenhos mandálicos entre doentes mentais, entre pessoas que certamente não tinham qualquer ideia das conexões aqui mencionadas. Então, aqui a gente tem um pouco, né, saindo das próprias palavras dele, essa ideia, né, da presença da cruz, da roda, da flor, que a gente pôde ver, né, nesses trabalhos aqui anteriores, e que nitidamente não teriam contato, né, com as fontes que o Jung teve, né, por exemplo, de um estudo de alquimia, né, que o Jung se debruçou por muito tempo, e foi aonde ele encontrou também, né, muitas imagens que remetem, né, a essa mesma organização, né, essa mesma configuração. Além disso, né, tem exatamente isso aqui que ele falou, né, de que esses padrões apareciam muitas vezes entre doentes mentais, que é o caso, né, inclusive do trabalho que a gente comentou anteriormente da Nice. Em seguida, eu separei dois parágrafos, né, do texto do Jung que se chama Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. É um texto no qual ele vai trabalhar justamente esse fenômeno da transferência, inclusive enquanto um fenômeno muito mais amplo assim do que restringido ao contexto clínico em si, né? Mas de como os inconscientes, né, conversam, né, de como que dá a projeção do nosso inconsciente, como a gente vai construindo e interagindo com o mundo a partir dessa dinâmica. Então, no parágrafo 535, ele diz o seguinte: o inconsciente produz, no decorrer do confronto dialético, certas representações da meta. Em meu livro, Psicologia e Alquimia, apresentei uma vasta série de sonhos onde aparecem as tais imagens da meta, até como alvo de tiro. Trata-se, sobretudo, de representações de caráter mandálico, ou seja, de círculo e de quaternidade. Essas duas formas são as mais frequentes e as que mais nitidamente caracterizam a meta. Tais imagens unem os opostos em forma de quaternio, isto é, ligam-se em forma de cruz, ou então exprimem a própria ideia da totalidade, através do círculo ou da esfera. O símbolo da meta também é representado, embora mais raramente, pela figura da personalidade superior. Outras vezes é especialmente enfatizado o caráter luminoso do centro. Então, aqui, quando ele está falando, né, dessas imagens da meta, ele está falando diretamente da questão do processo de individuação, né? Quanto muitas vezes essas imagens que remetem a essa ideia de um centro, de uma personalidade superior, a essa meta de desenvolvimento, de uma integração, né, de uma capacidade ali de se realizar enquanto, né, completude, de assimilar as diferenças. Esse seria, então, o caminho da meta, do self, que se expressa ali na mandala através dessa ideia de um centro, né, da emanação desse centro. No parágrafo seguinte, ele diz o seguinte:
Tais imagens antecipam, evidentemente, uma totalidade que, em princípio, só pode ser atingida de um modo aproximado. Também não podem ser interpretadas sempre como uma disposição subliminal a uma realização consciente da totalidade em vias de se efetivar. Muitas vezes não passam de uma compensação transitória de um estado caótico ou de desorientação. Elas são, sem dúvida alguma, uma referência ao si mesmo que contém e ordena todos os opostos. Mas, no momento em que aparecem, não são mais do que uma alusão a uma ordem possível na totalidade. Então, aqui nesse parágrafo, eu acho que ele chama a nossa atenção também para a gente entender que, enquanto expressão espontânea do inconsciente, quando essa imagem aparece, que a gente não se apegue, né, muito a essa ideia, né, de quanto tendo o efeito mágico ou um significado pronto, né, que é necessário que a gente relacione isso e dê contexto, né, que a gente conheça o contexto cultural, o contexto pessoal, né, que a gente possa, para que a gente possa usar isso trabalhando, né, a análise compreendendo de uma maneira mais pessoalizada, né, dando para essa imagem uma função terapêutica. Né, inclusive nesse movimento aqui a gente tem também a relação, né, de que outras coisas vão ser importantes de se prestar atenção quando a gente estiver falando das mandalas, né, e o uso delas nesse contexto terapêutico, é justamente a análise com relação aos números, né, que para o Jung os números naturais seriam uma expressão espontânea, autônoma do inconsciente, né, então não só essa produção humana, mas que existiria um caráter realmente arquetípico, né, e que por isso elas seriam carregadas ali de significados compartilhados, né, pela humanidade. Além disso, a gente tem outra coisa que é muito importante, que vai ser prestar atenção nas cores, né? E como que essas cores vão se relacionar com a expressão, com o entendimento do paciente naquele momento, o que que ele vai entender, né? O que que vai estar evocando aquilo, né? Num caráter dialógico ali, né? De conversar, de incitar, de dar sentido e contexto para essa análise. E aí, gente, por enquanto, né, dessa etapa aqui é isso. Agora a gente vai assistir o vídeo que a Bárbara preparou e que vai trazer justamente essa ideia aplicada, né, aplicada à interpretação, de como que a gente pode entender esse processo ali, né, dentro de um processo terapêutico, né, dando um exemplo bem prático que ajuda a gente a visualizar. Agora nós vamos realizar a interpretação de uma mandala, conforme o que nós aprendemos sobre a teoria das mandalas e como elas projetam o que está se passando no nosso inconsciente, são expressões do inconsciente. Então, esta é a mandala que nós vamos analisar. Ela foi realizada por uma mulher de 41 anos, que está passando por uma fase de transição que ela considera um momento difícil na vida dela, que ela considera que estava funcionando tudo bem, ela é uma pessoa muito bem resolvida, ela é mãe de uma menina de 14 anos, prestes a fazer 15 anos, e ela foi mãe solteira, então ela sempre fez tudo por essa filha, ela sempre se dedicou, foi sendo uma mãe muito dedicada. A filha não conhece o pai não participou da vida dela, então ela sempre foi, digamos que, o pai e a mãe dessa filha. E essa mãe, ela sempre foi muito independente, muito resolvida, sempre foi atrás de tudo, resolveu tudo, e se considera uma ótima mãe, e se deparou, de repente, com uma situação que ela realmente não esperava, que foi a filha entrar numa depressão, há mais ou menos um ano após o início da pandemia, e
ela foi atrás de psicólogo na rede pública mesmo, porque ela não tem condições de pagar uma psicóloga na rede particular. E a filha estava tratando, ela estava medicando, ela achou que as coisas já estavam se encaminhando, até que, de repente, na semana que ela escreveu, que ela desenhou essa mandala, ela me contou que ela estava muito abalada, porque a filha estava cobrando que ela ficasse mais com ela, que ela deixasse de trabalhar vários dias, ou pelo menos vários períodos do dia, porque ela é uma pessoa que trabalha por diárias, então ela precisa das diárias para se sustentar, e a filha estava achando que ela estava ficando muito pouco tempo em casa, que ela sentia falta da mãe e que ela não tinha mais vontade, a depressão veio forte novamente, que ela não sentia mais vontade de levantar da cama. Então, a paciente estava muito angustiada com a situação, ela estava se sentindo impotente, sem saber o que fazer, principalmente porque ela, na cabeça dela, ela sempre fez tudo pela filha, ela foi atrás de psicólogo, foi atrás de tratamento, tenta fazer de tudo para a filha ficar bem, e nas palavras dela, parece que todos os esforços estão sendo em vão, porque a filha dela veio com essa fala que para ela foi terrível, de que ela não tinha mais vontade de levantar da cama, que ela não tinha mais vontade de viver, e que ela queria que a mãe estivesse mais presente. Então, dada essa introdução inicial, nós vamos interpretar essa mandala de acordo com os elementos que aparecem, né? Principalmente os números, as cores, as formas e o aspecto geral desta mandala. Primeiramente, fica bem destacado que esta é uma mandala que ela tem cores muito predominantes, né? Que são o azul, o vermelho, e apesar de não ser uma cor, esse espaço em branco deixado, que é o papel em branco, né? Que a paciente desenhou, ela deixou em branco sem preencher com cores. Elas são o que chama atenção no aspecto da cor da mandala. O branco também, quando deixado no papel, também tem algo a dizer sobre o que esse inconsciente está projetando no desenho da mandala. Outra coisa que também dá para destacar, além do azul, vermelho e do branco do papel, são os números. Essa é uma mandala de base 4, aqui dividido em 4 seções. Pode perceber o 4 em vários momentos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui também 4, se repete. Aqui 4, se repete. Então, o 4 realmente ele predomina nesta mandala desenhada. As formas que chamam a atenção são o círculo e o quadrado, ou então, na verdade, o losango, né? Que são formas de quatro lados, que são também uma expressão do 4, novamente, 4 predominando, e essa cruz, em vermelho aqui, bem marcante, na mandala desenhada. Outra coisa também que a gente destaca é que a mandala ela é bem centrada e muito simétrica. Apesar dela ter desenhado com mão livre, ela é muito simétrica mesmo, tanto em cores quanto no espaçamento. Toda a ideia aqui, ó, até os quadrados, os círculos, as cores, tudo muito simétrico. E no papel ela também estava centralizada. Eu não trouxe aqui o papel todo, mas ela estava bem no centro mesmo do papel. A paciente, ela não sabia nada sobre teoria de mandalas, ela foi orientada apenas que ela pensasse na situação dela, respirasse, relaxasse e pegasse os instrumentos que foram dados para ela, que seriam uma folha de papel em branco, lápis coloridos, tinha lápis normal, tinha caneta, tinha hidrocor, tinha giz de cera, tinha lápis de cor, então ela tinha várias opções. Ela optou por usar aquela canetinha hidrográfica, que tem um traço bem forte, bem firme. Ela fez realmente a mandala com traços firmes e também denota segurança, denota uma firmeza, estabilidade.
Então, vamos começar agora a analisar os elementos um a um. Então, primeiramente, vamos analisar essa predominância do número 4 na mandala. O 4, quando ele aparece projetado numa mandala, geralmente ele expressa muito essa ideia de ordem, de totalidade. Ela também traz muito das realizações materiais e ações no mundo aqui, no nosso mundo concreto, além de equilíbrio e completude. O 4, ele é muito identificado com os padrões arquetípicos do self. E, inclusive, quando o 8 também, que é o 4 duplicado, tem essa relação com o self. Então, assim, se você considerar tanto em mandalas de base 4 quanto mandalas de base 8, elas trazem muito essa ideia do self. E por que eu destaco essa ideia, essa relação com o self, com seus padrões arquetípicos? Porque tanto ela pode representar um momento que a pessoa está muito equilibrada, que ela está muito em conexão com o self, então a mandala transmite esse equilíbrio, essa energia, essa vibração de equilíbrio e de conexão com o self, mas ela também pode representar quase como um processo de compensação, ou até uma forma de cura, para quando a pessoa ela sente desestabilizada, ela está num período de transição, o ego deflaciona, e a sua atividade normal ela é perturbada ou desafiada. Então, quando ela traz esse 4, essa estabilidade, essa totalidade, esse self para a mandala, é uma forma de trazer ordem, de trazer cura, de trazer esse equilíbrio para fora, digamos assim, uma compensação do que ela está passando, pelo momento que ela está passando. O que remete muito à situação da paciente, que ela sentia, ela é uma pessoa que ela é equilibrada, ela é centrada, mas ela se sentiu abalada, o ego dela, o que era muito, ela se relacionava muito, identificava muito com a ideia de mãe, da ideia de uma mãe, de uma boa mãe, de ser uma mãe que supre todas as necessidades da filha. Essa imagem do ego dela inflacionado, de uma ótima mãe, ela foi perturbada, ela foi desafiada por essa depressão da filha e esse pedido de atenção da filha, que ela achava que ela dava tudo para a filha, que ela dava atenção para a filha, e a filha está falando, não, você está trabalhando muito, eu preciso que você fique mais comigo. Então, isso, de certa forma, ela está compensando isso, esse desafio, essa perturbação no desenho que ela fez da mandala, com essa predominância do número 4, e é bem claro aqui, né? 4 lados aqui, 4 divisões, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então o 4 está realmente predominando no desenho. E quando nós vamos interpretar as formas predominantes nesse desenho, nessa mandala, então a gente percebe muito claramente o círculo, esse quadrado, ou losango, na verdade, né, que os 4 lados, figuras de 4 lados, que voltam normalmente à predominância do 4, que a gente já conversou, e a cruz, essa cruz aqui bem clara, você pode ver aqui, pode ver também uma cruz, então é bem claro esses 3 elementos, ela não traz outros elementos para cá, ela repete esses mesmos elementos. Então, analisando cada forma separadamente, para a gente trazer mais os aspectos de cada uma, né? O símbolo do círculo, ele remete muito à eternidade. Por quê? Porque o círculo, quando a gente vai desenhar, é uma linha que ela não tem começo nem fim. Então, por isso essa ideia de eternidade. O círculo, ele cria o campo de vibração da mandala. Por quê? Porque elas separam o espaço sagrado, que está dentro aqui da mandala, do que seria o profano, que seria o que está fora, que seria o resto do papel. Então, aqui é realmente um círculo sagrado, está protegido. Essa aqui é a energia contida aqui na mandala. E a gente sabe também, muito claramente, que o círculo representa o self em várias, na simbologia que a gente estuda em Guiana. Então, o ciclo aqui ele está muito presente e está repetido também em vários momentos da mandala, que ela fez, inclusive, o círculo duplo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse círculo ele se repete, né?
percebe-se que a presença do círculo é muito marcante. Então, há uma tendência de quando há muitos círculos no interior da mandala, de que a pessoa ela acha que algum aspecto dela precisa ser protegido, ou então enfatizado, ou então liberado. Quando a gente traz isso para a situação atual da paciente, o que a gente lembra? Ela está se sentindo abalada naquele papel que ela tinha de mãe, que ela deixava, tinha muito quentinho isso nela, no coração dela, né? Estava muito protegido e ela está sentindo isso abalado. Então, esse círculo projetado aqui traz um pouco isso também, essa necessidade de reequilíbrio com o self, de tranquilidade, de centralidade, e ao mesmo tempo também essa necessidade de compensar, por ter vários círculos, compensar uma situação que ela se sente de repente instável, desprotegida. Em seguida, nós vamos analisar o quadrado. No caso aqui, o quadrado, as figuras de 4 lados estão mais próximas ao losango, né? Mas novamente é o 4, figuras de 4 lados, e elas se repetem em padrões de 4 aqui, 4 grandes, 4 pequenos aqui. Então, o 4 novamente traz o que a gente já trouxe do número predominante na mandala, que é a ordem. Percebe-se muito que ela está querendo ordem, ela tem uma mente que demanda ordem e que também se encontra ou ela se encontra em ordem, em equilíbrio, ou ela precisa dessa ordem e ela está, no inconsciente dela, está projetando isso no papel, até como uma forma de compensação e de cura. Então, além dessa vibração do 4, que novamente aparece muito clara, então é bem importante a gente destacar isso aqui, que ela exprime a ordem, mas ela também cria a ordem. Então, para compensar o estado caótico em épocas de desorientação psíquica. Então, o que ela se sente abalada, ela sente uma mãe, de repente, aquela mãe que ela achava que era perfeita, que supria tudo, de repente se sente insegura, não sabe mais o que fazer, não sabe as ações dela não estão surtindo efeito na filha, e o ser que ela mais ama no mundo, de repente, está ali precisando dela, está numa depressão, exprime uma dor que para ela é insuportável, que é a filha dizendo que não tem mais vontade de viver, que não quer levantar da cama. Então, o 4 aqui, novamente, não deixa de ser uma forma de cura, desenhar essa ordem, e a predominância desse 4, ela quer ordenar. 4, sempre tentando trazer a ordem. Em seguida, nós vamos interpretar a cruz. E a gente pode perceber que, além dessa cruz muito óbvia aqui, nós temos também um sentido de cruz aqui. Aqui. Tudo traz a cruz. E o que a cruz representa? A cruz ela tem essa linha vertical, que representa muito o mundo espiritual, e essa linha horizontal, que representa o mundo material. Uma conjunção do céu, que é essa ligação vertical, e da terra. Nós pisamos aqui, né, o chão. Então, a cruz ela traz um equilíbrio de contrários. Então, novamente, a gente traz essa compensação do consciente dela. Ela quer se equilibrar novamente, ela quer encontrar o equilíbrio novamente, ela quer ficar centrada novamente. A figura central aqui, o centro, no self, esse encontro, esse alvo, ela quer novamente voltar ao equilíbrio. Ela em muitos aspectos, ela está ou se preparando para tomar uma decisão, ou então buscando um novo caminho. O que seria buscar esse novo caminho? Ela se reencontrar depois desse abalo que ela teve com o que está passando em casa, com a situação da depressão da filha. E desse abalo na figura de que ela fazia de si mesma como uma mãe. Em seguida, nós vamos interpretar as cores que são predominantes nessa mandala, e é muito claro aqui a predominância do azul, do vermelho, além, é claro, desse branco, que na verdade ela não pintou, é o papel que ela deixou em branco, esse vazio aqui no papel, que isso também tem significado. Então, analisando aqui, o que a cor faz? A cor, ela tem as funções tanto de estimulante, como funções terapêuticas. Então, a vibração dessas cores, elas têm muito a dizer sobre o estado do inconsciente do paciente, o estado do paciente. O que ela está sentindo? O que essa cor está trazendo de mensagem? E quando a gente analisa aqui o azul e vermelho,
É interessante até analisar na teoria das cores, eu já estudei sobre teoria das cores, e é muito interessante, chama atenção, porque o azul e o vermelho, eles são considerados na teoria das cores como opostos complementares. Então, novamente aqui, ó, a mesma coisa da simbologia da cruz que a gente tinha de opostos, de totalidade, o azul e o vermelho também, de novo, opostos aqui complementares. Então, a gente percebe da ordem, o equilíbrio, a totalidade, tudo nessa mandala, ela remete a isso, a uma busca de ordem, uma busca de equilíbrio, uma busca do oposto complementar também, que forma a totalidade. Então, mas vamos analisar cada cor agora separadamente. O azul, que a gente está trazendo nesse slide, ele representa a função pensamento. E olha que interessante, quando o Jung fala das funções, né, as características da personalidade de cada indivíduo que acabam predominando, a função pensamento geralmente é colocada como oposta à função sentimento. E qual é a cor que representa a função sentimento? É o vermelho. Então, novamente, pensamento e sentimento opostos complementares. Então, aqui, de novo, a mandala muito clara na sua mensagem, né? Então, a função pensamento do azul, então aqui o círculo central é azul, toda a parte dos círculos em azul. O azul também, ele traz muito uma vibração de equilíbrio e de paz. Novamente, ela traz esse aspecto de querer o equilíbrio, de querer a ordem. E olha que interessante que aparece aqui, ó, que tem tudo a ver com a situação da nossa paciente, da nossa analisanda. O azul representa muitos cuidados maternos, o amor incondicional, o zelo, a compaixão. Aqui na mulher, quando aparece o azul na mandala, os sentimentos positivos a respeito dos cuidados maternos. E o que a gente pensa também no azul? O manto da Virgem Maria. Então, tem muito a ver com a maternidade. Então, aqui aparece muito que ela está pensando sobre o papel dela como mãe, como ela se identifica como mãe. Então, ela traz isso, isso é muito projetado no desenho da mandala dela. Mas também, quando a gente vai analisar o vermelho, novamente explicando aqui a função sentimento, que é o oposto da função pensamento, que é azul. O que o vermelho traz, né? O azul tem toda aquela parte do feminino, né? O azul traz muito o masculino, o princípio masculino, a paixão, a alegria de viver. O vermelho, ele traz o sinal de vida, né? O sangue representa a vida. A energia do fogo também é energia, representa a vida, é um alertar e um despertar. Então, aquela vontade de prosperar. Então, aqui, novamente, tanto as cores quanto os sentimentos que elas trazem, elas se complementam. Então, o feminino e o masculino, a energia mais espiritual, mais serena, mais equilibrada, com a energia mais de ação, paixão, alegria do masculino. E quando a gente pensa que ela sempre foi, digamos, uma mãe e um pai dessa filha, porque ela fazia toda a parte de carinho materno, de cuidado, que ela sempre foi muito próxima da filha, sempre deu muito carinho, sempre expressou muito esse amor, ela também fazia toda a parte do papel que, teoricamente, é uma coisa mais masculina, que é mais masculina, então aquela questão de sair para trabalhar, de conseguir ganhar o pão, inclusive isso, que por ela ter que fazer as duas coisas, que ela se desdobra, acaba trabalhando demais e acaba, né, gerou na filha uma vontade de que ela ficasse mais em casa, mais junto dela. Então, novamente aqui, ela sendo a totalidade, o pai e a mãe, e ela transmitindo nesse desenho, nessa mandala, uma tentativa de retorno a esse equilíbrio que ela tinha antes desse abalo, essa situação que abalou a sua vida. Então, o fato de desenhar isso já acalma ela. Inclusive, quando ela terminou o desenho, eu perguntei, o que você sentiu? Como é que foi? E ela falou muito isso, assim, me senti muito bem desenhando, foi agradável, eu fiquei calma depois que eu desenhei aquilo, eu fiquei melhor do que antes de eu começar a desenhar. Inclusive, ela falou que ela já estava com vontade de chegar em casa e desenhar outra mandala, porque ela achou que fez muito bem para ela. E, por último, vamos falar um pouquinho desse espaço vazio aqui, que é o papel em branco que ela deixou, que ela não preencheu. E quando a gente analisa a simbologia do branco, o branco, ele significa a própria luz, né? Então, aqui,
o branco é a luz em si, é a claridade, é a luz do dia, e novamente aqui a ordem. Então, novamente traz essa necessidade de ordem, que essa compensação, talvez, de uma desordem, um desequilíbrio que teve no inconsciente, que ela está tentando restabelecer a ordem aqui por meio desse desenho. O papel deixado em branco, ele também mostra que o indivíduo está pronto para uma mudança iminente. Então, assim, ela passou por um momento de abalo, o que vai acontecer a partir daqui? O que ela vai fazer? Realmente, depois eu continuei conversando com uma paciente, eu analisando, e ela realmente realizou no plano concreto uma mudança iminente. E ela está tratando para fazer uma mudança psicológica também, mas ela saiu de um emprego que demandava muito tempo e começou a trabalhar menos, meio período, para poder ficar com a filha. Mas, ao mesmo tempo, ela também estava tentando reequilibrar em si essa ideia de que ela tem que ser uma mãe que vai fazer tudo e se cobrando muito, inclusive se sentindo responsável total pelo que a filha está sentindo. E quando ela conversa com ela começou a atender com a psicóloga da própria filha, conversou com a psicóloga da filha, e a psicóloga da filha explicou para ela que ela tem que também ver que ela tem a vida dela também, que ela é mãe, mas que ela também é filha, e que a filha também, com 14 anos, quase 15, tem que entender como o mundo funciona, que ela tem que fazer coisas sozinhas também, que a mãe não pode fazer tudo para ela. Então, assim, a menina nunca pegou um ônibus, a menina não consegue fazer nada sozinha, porque a mãe sempre fez tudo. Então, ela começou a fazer essa mudança também no próprio papel de mãe que ela vinha fazendo desde então. E outra coisa também que o branco pode remeter, ela pode também anunciar uma perda de energia, um desafio na percepção de si, ou áreas ocultas de intensa emoção, ou seja, tudo aquilo que ela realmente está passando, né, com o baque que ela teve ao saber que a filha estava sentindo vontade de ficar só na cama, não tinha mais vontade de viver e achava que ela queria mais atenção. Então, aquela percepção de si mesma como mãe ficou abalada, um desafio para ela viver essa situação. Foi uma emoção muito grande, ela chorou muito, ficou realmente perdida nas palavras dela, sem saber o que fazer com aquela situação. E também ela teve a energia abalada. A energia dela caiu quando ela passou por essa situação. Então, esse aqui é um exemplo bem interessante de como a mandala ela pode servir como um meio para o terapeuta acessar as emoções do paciente, ou até para o paciente tratar emoções que estão fazendo dores que ele está sofrendo, emoções de desequilíbrio, situações de desequilíbrio que ele está passando, para que ele volte ao prumo, digamos assim, restabeleça a ordem da psíquica, para ele começar, a partir desse restabelecimento, desse equilíbrio, começar a tomar as atitudes que são necessárias para que... Aqui teve uma pequena falha de áudio, mas eu só concluí exatamente o que eu tinha acabado de falar, que a mandala, na verdade, ela funciona como uma forma de compensação até, de cura e de acesso ao inconsciente do paciente, do analisando. Ali no finalzinho, eu só concluí exatamente o que eu tinha acabado de falar, de que a mandala é uma excelente ferramenta para o terapeuta, não só acessar um pouco os sentimentos do paciente, muitas vezes até quando ele não consegue expressar em palavras, ou então passar um estado emocional do paciente naquele momento e começar a trabalhar essas emoções, como também funciona como uma certa terapia para o próprio paciente, ou analisando, quando ele está fazendo o ato de desenhar a mandala, acaba também reequilibrando os sentimentos dele e fazendo com que ele volte ao seu centro, ao seu prumo. Inclusive, as mandalas lá dos monges budistas, eles constroem muitas mandalas como uma forma de meditação. Construir a mandala também pode ser uma forma de meditação. Aqui eu abro a palavra também para o restante do grupo, se quiser complementar a análise da mandala, porque a gente fez uma análise de um ponto de vista, mas sempre vai ter a complementação dos pontos de vista diversos que vão complementar, e a gente também abre para perguntas dos nossos colegas
e dúvidas para que a gente esclareça mais esse tema da análise das mandalas. Obrigada, Lúcio. Bora lá, gente. Não vamos deixar a Bárbara sozinha aqui. Gostaram da apresentação? Demais dá conta. Vocês deram um show. Muito bom. É interessante, né? Você vê como é que é uma técnica projetiva também, né? Quem olha assim, não conhece e pensa assim, ah, mas será que funciona mesmo? Gente, como funciona uma técnica dessa, né? É fantástico, né? A questão da mandala. E a nossa vida está toda envolvida nisso, né? Se você for parar para pensar, tem muita representação de mandala no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente nem sabia. De repente, muitas pessoas estão aqui assistindo hoje, acabou de cair a ficha e pensou, gente, mas eu faço direto uma mandala e não sabia. Mas vamos lá. Lá, o Então, grupo tem mais alguma coisa a colocar? Algum outro membro? Vocês que estão assistindo querem perguntar alguma coisa? então, Lúcio, boa noite, turma. Boa noite. Estão ouvindo? Muito. Boa noite, Laís, te escutamos. Boa noite. Então, primeiro eu queria agradecer o grupo, que nós tivemos, graças a Deus, uma interação muito bacana, até na condição de conseguir ficar um imaginando como o outro é, né, Janaína? Foi bem bacana isso. Quer dizer que esse vídeo que a Bárbara colocou, ele falou muito comigo, porque eu me reconheci muito nessa história dessa mãe. E, como a Janaína falou no início, o estudo da psicanálise vai abrindo a nossa mente, a gente vai enxergando as coisas que a gente precisa corrigir, né? Eu não cheguei a desenhar uma mandala, mas ao longo do curso eu consegui ver muito essa coisa dessa mãe que pensa que faz tudo, que acaba tendo o arquétipo da grande mãe muito aflorado, né? E precisa ir se corrigindo. Com relação às mandalas, eu achei bem interessante, e até cheguei a comentar com a professora Marlene, que quando nós estávamos lá na disciplina da mandala, eu saí para fazer uma compra aqui para minha casa. E eu comprei uma capa de sofá, e naquele momento eu comprei aquele negócio, eu não me identifiquei que aquele desenho era uma mandala. E aí eu cheguei em casa, abri a plataforma, fui estudar e, coincidentemente, eu tinha comprado uma mandala, eu achei bem bacana, aí eu liguei para a Marlene, ai, Marlene, aconteceu isso e tal, e a gente até riu muito, e ela falou, olha, nada é por acaso, e essa mandala está representando alguma coisa para você, né? E aí parece que as mandalas começaram a me perseguir. Eu fui ao Pátio Brasil, encontrei lá uma loja, várias mandalas para vender prontas, e hoje eu não desenho, né? Nunca desenhei, mas hoje assistindo a nossa apresentação, eu senti vontade mais cedo realmente de começar a desenhar, para poder ir identificando melhor os conteúdos do meu inconsciente, né? Mas eu acho, e aí se eu estiver errada, que o Lúcio me corrija, que enquanto a gente vai comprar uma mandala e você está ali naquela escolha e de repente fulano vai escolher uma cor mais alegre, mais isso, mais aquilo, o meu inconsciente está falando naquele momento, na minha escolha. Ele está realmente reproduzindo o que eu estou sentindo naquele momento, naquela escolha. Por isso que quando eu comprei a mandala aqui para casa, a Tamires falou, ai mãe, mas esse cor laranja, tão forte, não sei o quê, e aí a cor representa realmente essa coisa da criatividade, né, de você estar de bem, de alto astral, de você estar buscando. Então, eu passei a olhar as mandalas como algo, assim, bem interessante. E aí, recente, na clínica da minha terapeuta, tem uma mandala desenhada no banheiro. E eu comentei com ela um mês atrás. Todas as vezes que eu entro nesse banheiro e eu olho para essa mandala, eu tenho um sentimento diferente. Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Depende de como está a minha psique naquele dia, eu olho para aquela mandala e eu tenho um sentimento diferente. Hoje pode ser que eu não goste, que eu tenha um foco ali bem no círculo mesmo, bem no meio do círculo, e eu tenho uma sensação ruim, mas amanhã a minha psique já está num outro momento, aí eu já olho para aquela mandala de uma forma diferente. Então, assim, não é só desenhar a mandala para a gente ver o analisando, é também nos analisar enquanto a gente olha e consegue perceber os sentimentos que vão vindo da nossa alma, né? E é bem bacana isso. Era isso que eu queria colocar só como contribuição. Obrigada.
muito bem contribuído, não tem nada que corrigir. Tudo isso que você falou realmente reflete o que a mandala reflete. E é interessante, igual eu estava falando, muitas pessoas hoje, com certeza, começaram a identificar muitas coisas mandálicas na vida dela, até comportamentos, né? Faz parte, né, da nossa vida, é sistêmico. Muito bem, gente. Vamos lá. Alguém do grupo quer colocar mais alguma coisa? Nós ainda temos aí 5 minutos. Uma pergunta. Vamos lá, Mauro. Essa ferramenta da mandala, então, para usar, para propor, tem um momento da análise, do acompanhamento, que eu devo propor como psicoterapeuta, no caso, quem faz a formação junguiana, chega um momento assim, não, vou propor porque vou conseguir mais material para ajudar a pessoa. E essa proposta, ela vem depois de escutar a pessoa para que ela faça o desenho, ou eu proponho, ou se deve propor primeiro o desenho para daí fazer a análise, como a gente acompanhou aqui a análise que o grupo fez, né, do desenho de uma paciente. Meninas, Laís, meninos. Laís, você quer responder ou posso responder? Pode responder, Bárbara. Ok. Então, na verdade, assim, isso vai depender muito da relação do paciente, do terapeuta com o analisando do setting terapêutico. Muitas vezes, essa é uma ferramenta que ela funciona quase como um coringa, por exemplo, num analisando que ele passou por um momento que ele está travado, não consegue falar, ou então você sente que a terapia chegou num ponto que não está evoluindo, não tá, a fala não está saindo, então você consegue, às vezes, acessar o que o paciente está sentindo sem ele nem saber que está falando isso para você, porque ele não vai conhecer, na verdade, a teoria da mandala, ele não precisa conhecer, como a gente sabe, de todas as técnicas ali, o analisando não precisa conhecer. Quem tem que ter esse estudo, esse background teórico, é o terapeuta. Então, às vezes, você propõe para ele, vamos desenhar uma mandala. Você pode apresentar uma mandala para ele, se ele não conhece, muitas pessoas não conhecem a mandala, então apresenta várias mandalas, ou então pode, inclusive, dar um daqueles cadernos de colorir, se a pessoa não consegue desenhar, ela sente uma criança desenhando, por exemplo, na análise de desenho. Tem muitos adultos que se sentem constrangidos em desenhar, que acham que é coisa de criança. Então, você pode pegar, às vezes, até um caderno de colorir que tenha mandalas e pedir para ele colorir aquela mandala livremente, porque às vezes até só na análise das cores, de como ele preencheu aquele desenho, você já consegue dar continuidade na terapia, na análise. Ou então você pode mostrar várias mandalas que muitos adultos acham que é uma coisa mais artística e ele não se sinta tão constrangido, por exemplo, de fazer um desenho. Então, a mandala, ela não existe uma fórmula exata de assim, você vai usar aqui na primeira sessão, ou vai usar na 15ª sessão, ou você pode nunca usar com o seu analisando e pode usar com outro. Você vai depender do setting terapêutico e se você também tem afinidade com essa técnica. E não adianta você aplicar uma técnica só porque você acha que vai funcionar, mas você não tem afinidade com ela. Tem muitos terapeutas que preferem interpretar sonhos, outros preferem interpretar desenhos, outros preferem usar mesmo a técnica da mandala. Então, vai depender muito de cada analisando, de cada dinâmica específica daquele setting terapêutico. Na verdade, não é uma regra, né, Bárbara? Assim, qualquer ferramenta que nós, enquanto terapeutas, formos utilizar, vai depender muito da nossa acessibilidade ao analisando, né? E como você colocou, se você me mandasse desenhar uma mandala há 2 anos atrás, eu ia falar, nunca, Bárbara, não tenho nem noção de por onde vai isso. E enquanto adultos, né, que são muitos dos nossos pacientes, vai ter a dificuldade do desenho, vai ter a dificuldade de qualquer desenho, ou da mandala, ou de contar o sonho. Então, Maurício, qualquer ferramenta vai depender muito do acesso que você tem, de como você consegue chegar, né, no seu paciente. Muito bem. As duas falaram muito bem, quero também trazer uma contribuição aqui.
E essas técnicas projetivas, mandalas, caixa de areia, o desenho, o próprio mapa da psique, ela também ajuda muito você quebrar a resistência, né? Às vezes já aconteceu comigo, com o método da psique, e eu concordo com a Bárbara, que isso vai depender muito, né, do manejo que você tem com o material, da afinidade que você tem com o material. Eu, por exemplo, eu não uso mandalas, né? Não trabalho com mandalas e tudo. Eu gosto mais do método da psique, que é mais prático, é só um papel ali, a pessoa faz um risco e pronto. Mas aí depende de cada um, né? Então, vamos supor, vamos aqui trazer na questão da mandala. Chegou um cliente, esse cliente ele tem dificuldade em se abrir, está ali travado. Ele também não gosta de desenhar, mas pode fazer igual a Bárbara fez. Entrega ali para ele vários desenhos de mandala, ele vai escolher uma que ele se sentiu ali atraído por esse desenho, e aí você pede para que ele faça a pintura. A partir daquilo ali, você consegue fazer uma interpretação, e aí, nesse momento, esse cliente ele vai perceber que você tem um conhecimento e você conseguiu mexer em alguma coisa nele, né? Que aconteceu comigo com o método da psique, o mapa noético. A cliente super resistente já tinha feito terapias outras vezes, achou que não tinha dado resultado e tal, e aí a gente fez aquele mapa. Ela não queria me falar as coisas, né? Tinha essa dificuldade, e aí pela leitura daquele mapa, eu consegui ir mostrando para elas várias coisas, e aí o negócio foi se destrinchando, né? Várias questões que estavam ocultas, bloqueios, né? Que estavam no inconsciente ali, e começou a florar, e foi onde a terapia fluiu. Então, tanto esses que eu falei, quanto a mandala, o desenho, o sonho, e todos os outros que nós vamos ver até o final do seminário, são ferramentas importantíssimas que podem ser usadas em qualquer momento. Na primeira sessão, né? No meio da sessão, assim, depois de algumas análises que você fez, que você viu que o seu cliente já se desenvolveu bastante, você pode fazer outra mandala para ver como é que está essa energia psíquica dele, se ele está mais organizado, se ele continua desorganizado. Então, dá para você fazer também. Quando você for dar uma alta para ele, que você vê que ele já está bem evoluído, você pode aplicar também e comparar com as outras, até mesmo para mostrar para ele, né? Então, é uma ferramenta que dá para ser usada em qualquer momento, né, do nosso percurso de terapeutas com o nosso cliente, né? Lúcio, eu queria fazer uma dúvida. Quem está falando não está dando para ouvir? É a Priscila. Fala, Priscila. Priscila. Inclusive, a turma dela apresentou sobre mandalas também. E agora estou eu aqui fazendo a pergunta da mandala. Uma questão que você reaproveita a mandala. Por exemplo, eu faço uma mandala, depois eu quero... Tudo bem, não, vou trocar o exemplo. Você está com um paciente, você faz a mandala ali com ele, etc. e tal, ele vai fazer a mandala. Você poderia reaproveitar e voltar nessa mandala também, ou isso não é aconselhado? Me deu uma dúvida, assim, agora. Alguém você faz outra. Quer responder? Eu posso responder. Então, responda. Então, isso vai depender do que você... a sua relação com o paciente. Se você ali, né, no decorrer das sessões, da análise com esse paciente, sentiu que é o momento de representar essa mandala e trabalhar novamente com ele, você tem toda a liberdade para trazer isso, porque você pode, inclusive, retomar os sentimentos e as questões que foram tratados complexos, tudo que foi tratado naquela sessão, e retomar para ver o que aconteceu, como ele está se sentindo agora em relação a isso, se teve uma evolução ou não, se ele está se sentindo melhor, se ele regrediu, se ele evoluiu. Então, assim, você tem total liberdade para pegar essa mandala novamente e trazer para o setting terapêutico e trabalhar novamente com ela. Inclusive, dele poder fazer alteração na mandala também, desenhar algumas coisas a mais. Na verdade, assim, alteração, eu não diria alteração, eu poderia propor para ele desenhar novamente uma mandala sem apresentar aquela antes. Então, você poderia propor para ele que desenhe uma mandala e depois eu poderia fazer uma comparação, por exemplo, as duas mandalas. Seria uma forma de retomar. Essa retomada aí estava
estava ok. A questão seria assim, você retomar uma mandala e ele continuar desenhando ou alterando aquela mandala, entendeu? Passada. É isso que eu me digo aqui agora. Então, na verdade, assim, esse exemplo não foi trazido na teoria que a gente estudou, mas, na minha opinião, eu acho que não seria aconselhável, porque, como já foi feita uma análise consciente daquilo ali, pode ser que ele acabasse fazendo coisas que não viessem tanto de uma projeção do inconsciente, viessem mais de uma influência do que já foi trabalhado ali. Então, seria mais aconselhável pedir para ele desenhar uma nova mandala e depois comparar as duas, ou então, assim, trazer aquela mandala novamente e começar a trabalhar aquilo que foi trabalhado na sessão da mandala mesmo. Mas não existe na teoria nenhum exemplo que traga isso, exatamente esse exemplo. Então, pode ser que seja possível também, né? Olha, eu, enquanto terapeutas, eu acredito que não existe limite para o nosso trabalho, né, com o nosso cliente. Então, assim, quando faz uma alteração, ele pode estar tendo uma nova reorganização psíquica também, mas isso vai precisar de partir do cliente e não do terapeuta. Se o cliente está sentindo que quer fazer uma alteração ali, isso vai estar mexendo na reorganização psíquica dele, vai estar amadurecendo ele, vai estar contribuindo para o processo de evolução dele, entendeu? Vale a pena fazer o experimento. Quem trabalha com mandalas, vale a pena experimentar e ver o resultado. Inclusive, depois, né, Bárbara, compartilhar com os colegas. O psicanalista, ele não deve ficar só ali naquela caixinha, ele precisa ser um pesquisador, né? A psicanálise ela está em constante mudança, em constante movimento. Se a gente for analisar aquilo que começou lá com Freud e o que está hoje, a gente vai observar que ela cresceu muito, que foram tragas outras informações. Então, assim, vale a pena fazer uma reorganização psíquica se o seu cliente ele sentir essa vontade. Porque, como os meninos colocaram aqui na apresentação, a mandala, ela vai estar representando ali aquele momento da vida dele, não é? Aquele momento. Vamos dizer que daqui 3 meses, aquele momento já é outro, já mudou. Por isso que a Bárbara falou com você que o ideal é fazer uma outra mandala, né? Mas vamos supor que o seu cliente fala assim, não, eu quero voltar naquela mandala, estou incomodado com ela, eu quero fazer mais umas flores nela, aumentar as hastes e tudo mais, as pétalas. Então, você vai trabalhar com ele, e aí você ainda vai buscar com ele o porquê dele estar com essa vontade. Você vai tirar elementos para trabalhar uma associação livre ali com ele, né? Isso é muito importante. Às vezes, uma mandala, algo pequenininho ali, que você parece que não vai muito longe, você usa semanas de terapia, né? Eu ia falar alguma outra coisa, mas esqueci. Oi? Quero super agradecer e parabenizar demais os 2 grupos. Foi uma noite de luz essa. Não é? Eu também achei. Esse povo é demais, viu? Eu estou achando, gente, que nós vamos ter pelo menos mais 12 meses aí de estudo. Não dá para vocês pararem agora. Agora que vocês pegaram mesmo. Ai, ai. Mas é claro que vocês não vão sair do âmbito. A gente sempre tem coisas apresentando. Vocês percebem que a gente chama sempre os ex-alunos que são terapeutas agora para trazer palestras, trazer estudos. E as portas estão abertas para vocês, não vão desaparecer. A gente não pode sair do braseiro para não esfriar, não é verdade? Tá bom? Quero parabenizar todos vocês que fizeram essa apresentação de hoje, não só essa, mas a outra também. Olha, as 3 horas passaram e a gente nem viu, né? Foi tão rápido, não é? Então, assim, parabenizar vocês. É um assunto muito bom, muito gostoso. Com certeza, nós aprendemos muito mais, tá? E colocar em prática, né, gente? É colocar em prática. Então, vamos descansar, que a semana que vem tem mais, né? Boa noite para todos vocês que podem dormir. Boa noite. Aqueles Obrigada. que não podem dormir, que talvez precise passar a noite tomando conta do bebê, boa noite também, que seja uma noite prazerosa. Boa noite. E vamos que vamos, né? Um grande abraço para vocês, gente. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Tchau.
Amém.